Glória a Deus por essa manhã, por mais esse dia que Ele nos dá para celebrarmos o Seu nome juntos, em família. Eu gosto sempre de enfatizar isso, irmãos. A igreja só faz sentido porque nós estamos aqui juntos, amém? Amém? Você não veio prestar o seu culto. Nós viemos prestar o nosso culto, amém? Você não é igreja sozinho, nós somos igreja juntos. Então, glória a Deus por mais esse domingo em que nós podemos celebrar o Seu nome juntos, como família de fé, nessa casa espiritual. E podemos exatamente agora receber a Sua palavra, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa esperança seja renovada, porque é isso que acontece quando nós recebemos a palavra de Deus com corações abertos e cheios de fé. Você crê nisso, meu irmão? Receba a palavra do Senhor sempre com um coração aberto e cheio de expectativa, porque a palavra do Senhor, quando acerta o nosso coração cheio, ela fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e nos instrui na vontade de Deus. E isso é tudo que nós precisamos. Esses dias de grandes desafios à nossa fé, nós precisamos de uma fé fortalecida, precisamos de uma esperança renovada e precisamos da instrução do Senhor sobre nós. Amém? Glória a Jesus. Semana passada, nós terminamos a nossa última série de estudos, chamada Assim Como Ele É. Nessa série de estudos, nós observamos ao longo dos evangelhos e de toda a palavra de Deus, de um modo mais amplo, mas especificamente nos evangelhos, algumas virtudes de Jesus, o homem, que nós precisamos aprender e implementar em nossa própria vida, para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, como se espera de nós. Não só os céus esperam que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, mas a sociedade também espera e mesmo sem saber, precisa que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, através de quem o amor de Deus e as virtudes de Jesus serão comunicadas, compartilhadas. Eu disse várias vezes ao longo da nossa série que essa expressão cristãos, ela surgiu no tempo da primeira igreja, porque era exatamente assim que a sociedade reconhecia a igreja, reconhecia os discípulos de Jesus como cristãos, que significa literalmente pequenos cristos. E é assim que nós somos reconhecidos hoje, é assim que a igreja de Jesus é reconhecida hoje, como a comunidade dos cristãos. E por isso devemos estar atentos à palavra de Deus, para aprender com Jesus a ser verdadeiros cristãos. Então a série já está toda no YouTube, as mensagens estão todas cortadinhas lá no YouTube. Caso você não tenha conseguido acompanhar, caso você não tenha conseguido estar aqui em algum dos domingos que durou a série, as mensagens já estão lá, você pode visitar o nosso canal no YouTube e receber essas mensagens lá. Aliás, eu encorajo fortemente que você faça isso, para que todos nós estejamos juntos no mesmo ritmo de discipulado. Amém, irmãos? E hoje eu vou fazer apenas uma introdução ao nosso próximo estudo, que vai começar mais profundamente mesmo a partir da semana que vem. Nós vamos estudar juntos o Evangelho de 1 João. O Evangelho de 1 João. A Epístola de 1 João. Não é? João escreveu o Evangelho e depois, no fim da sua vida, 3 epístolas à igreja. E nós vamos estudar a primeira epístola de João juntos. Nós vamos fazer um estudo bíblico mesmo, por assim dizer. Mas hoje eu quero introduzir o assunto. Um dos assuntos que se encontra em toda a epístola de João e nas 3 epístolas de João, e que permeia, de certa forma, o seu último ensino para a igreja de Cristo antes de morrer como um mártir, de morrer como um baluarte do Evangelho de Jesus, que é o tema do amor, o tema do amor de Deus. Você já deve ter ouvido falar e provavelmente já ouviu muitas mensagens sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, baseadas na Epístola de João. E nós vamos encontrar muito do amor de Deus na Epístola de João. Vamos encontrar alguns outros assuntos importantes também, que não estão desconectados do assunto do amor de Deus. Mas nós temos no amor de Deus essa espinha dorsal de todo o ensino de João nas suas últimas 3 epístolas. E como eu disse, nós vamos estudar apenas a primeira. Então eu quero lançar aqui alguns fundamentos sobre o amor de Deus, que nós vamos precisar estabelecer bem, para que tudo aquilo que nós vamos aprender com João a partir da sua primeira epístola
seja edificado sobre um fundamento sólido. Amém? Eu já disse outras vezes aqui também que a parte mais importante de qualquer edificação é o fundamento, porque se o fundamento for bem posto, qualquer coisa que for construída em cima dele estará bem construída de maneira segura. E assim é com a nossa vida cristã também. Em alguns lugares da Bíblia nós vemos essa analogia da vida cristã como a construção de uma casa. Por isso, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, usa muitas vezes o verbo edificar, não é? Construir. Porque a vida cristã, ela pode ser comparada a uma casa que está sendo construída, uma edificação que está sendo levantada. O próprio Jesus, ensinando sobre a obediência aos seus mandamentos, ele diz, eu não me lembro agora eu não me lembro agora o endereço dessa parábola de Jesus, mas ele diz que o homem prudente é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato é como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então ali Jesus já estava comparando a vida cristã com a construção de uma casa. Ele disse, olha, vieram os ventos, vieram os ventos, caíram as tempestades e a casa ficou de pé. Do outro lado vieram os ventos e as tempestades e a casa caiu. E aí ele diz, olha, todo aquele que ouve, pois, essas minhas palavras e as pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Então a nossa vida é essa edificação que nós estamos construindo no Senhor e seguiremos construindo até a sua volta. Amém? Não paramos de construir. E os fundamentos precisam estar bem postos. A gente, por força de expressão, diz, olha, esses aqui são os fundamentos essenciais, ou esses aqui são os fundamentos inegociáveis, ou esses são fundamentos muito importantes. Mas a verdade é que existem muitos fundamentos que devem estar na base da nossa construção. E, sem dúvida, talvez o mais importante, ou um dos mais importantes dele, é uma correta compreensão sobre o amor de Deus. Amém, querido? Uma correta compreensão sobre o amor de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Lembrando, nós ainda não vamos começar 1 João hoje. Eu vou lançar alguns fundamentos aqui sobre o amor de Deus. Vou entrar em 1 João, mas isso ainda não é o nosso estudo sistemático da epístola. Capítulo 1, 2 e 3, ainda não. Hoje eu vou lançar os fundamentos. A gente vai tocar aqui em 1 João, mas eu quero olhar algumas outras passagens com você também. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Para o pessoal da comunicação saber, eu estou usando a NVI agora, tá? Vocês foram mais rápido que eu, colocaram na tela antes, né? NVI. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A igreja diga amém. Veja, o apóstolo Paulo, quando fala sobre o amor de Deus, ele se refere a essas 4 dimensões do amor de Deus, que são a sua largura, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. E eu quero falar rapidamente com vocês sobre o significado dessas 4 dimensões do amor de Deus, para que quando a gente entrar para que quando a gente entrar ou para que quando a gente entre? Me ajudem com português. Patrícia. Para que quando a gente entrar, tá errado não, né? Para que quando a gente entrar em 1 João, a gente
entre sabendo, conhecendo bem o terreno em que a gente está pisando. Mas antes de eu falar sobre as 4 dimensões do amor de Deus, eu quero que você entenda que o amor é uma pessoa, porque Deus é amor. Amém? O amor de Deus é o próprio Deus. Isso está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Vá lá, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Diga comigo, Deus é amor. Deus é amor. O amor de Deus é o próprio Deus. O amor é uma pessoa. Não o amor como nós o qualificamos. Não o amor que se estabelece nas nossas relações interpessoais, naturais, humanas. Mas o amor de Deus é a revelação da sua própria pessoa. Conforme nós lemos aqui em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, conhecer o amor de Deus é conhecer o próprio Deus. E para compreendermos essas 4 dimensões do amor de Deus, de que o apóstolo Paulo fala, é preciso entendermos que a única maneira, irmãos, possível para isso, é por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Um relacionamento pessoal com Ele. Por mais óbvio que pareça, irmãos, é preciso nós lembrarmos constantemente, os irmãos, que a vida cristã não é sobre um professor ensinando os seus alunos. A vida cristã é sobre um pai em relação direta, num relacionamento vivo e pessoal com seus filhos. Amém? Esse pai, eventualmente, ensina os seus filhos. Mas essa relação, ela não é como uma relação professoral, sabe? Um professor que está lá ensinando, um professor que está lá dizendo o que tem de ser feito, como tem de ser feito, quando tem de ser feito. Deus faz isso conosco, né? E de muitas maneiras. Mas essencialmente, um relacionamento, esse relacionamento não é um relacionamento de um professor com um aluno, mas de um pai com um filho. Amém, irmãos? Por que eu estou começando por aqui? Porque depois de algum tempo no Evangelho, e pelo público que eu estou vendo daqui de cima, a gente tem pouquíssimos irmãos assim muito novinhos na fé, aqui agora, porque com algum tempo no Evangelho nós tendemos a perder essa dimensão pessoal do nosso relacionamento com Jesus. Por quê? Porque nós temos na igreja, ou acabamos por ter na igreja, uma espécie de intermediário. Então o pastor fala com a gente, o ministro de louvor canta para a gente, os irmãos oram pela gente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Com o tempo essa dimensão relacional pessoal, ela vai sendo confundida. E por mais que exista a igreja, e no contexto da igreja, os pastores ensinem, os ministros de louvor ministram, os irmãos orem, a vida cristã ainda segue sendo sobre o relacionamento pessoal de um pai com filho. Então é possível que você conheça, como disse o apóstolo Paulo lá em Efésios 3, a plenitude do amor de Deus. Presta atenção, olha do que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o conhecimento da plenitude do amor de Deus na sua medida máxima. É impossível que se conheça a plenitude do amor de Deus ouvindo os pastores, recebendo a mensagem que vem através de louvores, recebendo a oração dos irmãos apenas. O mesmo apóstolo Paulo já ensinava que não há intermediários. Depois de Cristo não há mais intermediários entre os homens e Deus. Cristo Jesus é o nosso elo com Deus. Por meio do seu Espírito nós temos acesso direto a esse Deus Pai de quem nós estamos falando. Então, a vida cristã, irmãos, não é sobre ir à igreja aprender coisas. A vida cristã não é sobre ir à igreja e participar de um evento onde se canta, onde se ora. Isso faz parte do processo de ser igreja, mas não define essencialmente o que é ser igreja. Por isso que Jesus disse, olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. Você pega um boteco
e põe ali naquele boteco 3 crentes falando sobre Jesus, a igreja está ali. A igreja está ali, Jesus está ali, o amor de Deus está ali. Você pega uma igreja vazia de crentes e não há nada ali, a não ser um prédio. Você pega uma igreja dirigida por um falso profeta, por um falso pastor, por um herege, e você não tem uma igreja ali. Você tem ali um amontoado de gente que está tentando se encontrar, mas você não tem uma igreja ali. Então, o que Jesus estava dizendo é que não é preciso, o que Jesus estava dizendo aqui em termos de quantidade, não é sobre muito ou pouco, é sobre tudo. Amém? Não é sobre muito ou pouco, é sobre tudo, em termos de quantidade. Fomos comprados por preço, somos inteiramente dele, somos totalmente dele. Mas em termos de qualidade, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com... Tem a ver com consciência de filiação e de paternidade, consciência, tem a ver com a nossa consciência da presença, tem a ver com a nossa entrega pessoal, tem a ver com a nossa abordagem a Deus Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Quando eu falo sobre abordagem, eu me refiro a essa expressão de temor que muitos irmãos têm, de, chegarem à presença de Deus como pequenos serizinhos insignificantes. Não é isso que os escritores hebreus nos ensinam. Os escritores hebreus nos ensinam que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho e que nós devemos entrar com confiança na presença do nosso Pai. Entremos, pois, confiantemente pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Tudo bem que você tema a Deus e que você reconheça a sua soberania, mas você precisa entender que você está num relacionamento pessoal com o Deus Criador de todas as coisas, que por meio de Jesus Cristo nos comprou para si, para vivermos e crescermos nesse relacionamento pessoal com Ele, à medida em que Ele mesmo se revela a nós na plenitude de quem Ele é, porque Ele é a plenitude do amor. Então não dá, irmãos, não dá para conhecer a plenitude do amor de Deus se enxergando como um aluno que vem aí à igreja e aprende alguma coisa. Você precisa se lembrar que você está num relacionamento pessoal com Ele. Amém, irmão? Ele se revela para mim de um jeito, para você vai se revelar de outro. Eu não posso conhecer a Deus por meio da revelação que Ele tem para você. E você não pode conhecer a Deus por meio da revelação que Ele tem para mim. No contexto do relacionamento pessoal mesmo. Porque é pessoal. É intransferível. Amém? A Bíblia, ela nos ensina sobre o amor de Deus. Mas o relacionamento nos dá a experiência com o amor de Deus. Amém? Qual que é a lógica do discipulado bíblico? É aprender para experimentar. É aprender para pôr em prática e testar. Amém? Eu não posso só aprender. Não, você tem que aprender e experimentar. Senhor, então a tua palavra me diz que nós estamos num relacionamento pessoal. Senhor, então é agora que eu vou falar com o Senhor aqui, do meu coração para o teu coração. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Só dá para conhecer a plenitude do amor de Deus nesse relacionamento pessoal com Ele, porque o seu amor é a sua própria pessoa. Segunda coisa que eu queria mencionar aqui é que o amor de Deus é o Espírito Santo. Porque Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, amém? São figuras diferentes da mesma pessoa dentro da Trindade. O Espírito Santo também é Deus. E o amor de Deus é o Espírito Santo, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Eu não vou abrir porque eu tenho de cor, mas se o pessoal botar na tela aí vocês vão ler comigo. Romanos 5:5 diz assim: e o amor não decepciona, porque Deus derramou em nós o seu amor pelo Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança não nos decepciona. Eu li errado. Eu falei errado. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Uau! Irmão, se você não está construindo a sua vida cristã num relacionamento pessoal com Deus, talvez esse versículo passe batido.
por você. Mas preste atenção nisso, irmão. Nós acabamos de ler em 1 João que Deus é amor. Certo? E agora em Romanos 5,5 nós vemos que Deus pegou esse amor e derramou em nós. Ele derramou na nova criatura. Todos aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus receberam no Espírito Santo essa medida plena de amor, que é o próprio Deus. O amor de Deus está em nós, porque nós temos o seu Espírito. Amém? E veja, irmão, eu estou falando do que está escrito. Isso aqui não é uma ideia que eu estou construindo a partir de algum conceito filosófico diferente. Não, está escrito. Ele derramou o seu amor em nós. Então, se você fechar os seus olhos por 2, 3, 4, 5 segundos e pensar, uau, o amor de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Então, o seu amor está em mim. O amor que moveu Jesus a morrer naquela cruz está dentro de mim agora. Isso é poderoso demais, irmão. Isso é poderoso demais, isso é incrível. Para conhecer as 4 dimensões do amor de Deus, a gente vai voltar lá para Efésios, é preciso olhar para dentro e não para fora. Amém? É preciso olhar para dentro e não para fora. Você tem o amor de Deus aí dentro de você agora. A gente não deve procurar o amor de Deus do lado de fora, em alguém muito santo, muito espiritual, em alguém que conhece a Bíblia pra caramba, em alguma liderança, alguma figura religiosa, impressionante. Não, o amor de Deus está em você agora. Amém? Está dentro de você. O amor de Deus está aí em você agora, está no seu vizinho aí agora. Todos nós estamos cheios do amor de Deus, porque temos o Espírito Santo. Então, conhecer o amor de Deus é uma questão de perspectiva. Se eu olho para fora, o que eu vejo é desesperança, medo, decepções, frustrações, expressões da natureza carnal humana. Mas se eu olho para dentro, o que eu vejo é a plenitude de Deus no seu Espírito. E Ele está trabalhando em nós para nos fazer como Jesus. Amém? Então veja, de novo, saber que o amor de Deus está em nós pelo Espírito que Ele nos deu é uma coisa. Viver e experimentar as manifestações desse amor é outra. É outra coisa. Amém? São 2 coisas diferentes. Saber e provar. Saber e experimentar. Por isso que eu digo sempre que concordar é diferente de crer. Alguém pode concordar com o Evangelho, mas não crer. Não, tudo bem. Jesus é a figura histórica que existiu mesmo. A Bíblia está aí, beleza. Mas eu não creio. Por quê? Porque a fé sempre exigirá de nós um movimento. A fé sempre pedirá de nós uma correspondência. Se eu digo que eu creio, eu preciso me posicionar sobre essa fé. Amém? Se eu digo que eu creio, eu preciso agir de acordo com essa fé que eu declaro ter. Então, saber que o amor de Deus está em nós é diferente de viver na experiência desse amor. Amém? Eu amo a minha esposa me ama. Esse amor, ele é expresso objetivamente todos os dias. No toque, no carinho, na conversa, nos beijos, nas gentilezas, na generosidade. Isso é a expressão objetiva desse amor que nós dizemos ter um pelo outro. Assim é, ou deve ser o nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento deve estar sendo visitado constantemente por essas expressões de amor que atestam, que confirmam: o amor de Deus está aqui. O amor de Deus está em mim. Amém? Numa provisão, num milagre, numa oração respondida, numa cura sobrenatural, numa porta aberta. Sabe, irmãos? Num carinho, num abraço, numa palavra de encorajamento, numa expressão de generosidade. Então nós precisamos não somente entender que nós temos a plenitude do amor de Deus, mas andar experimentando essa plenitude o tempo todo. Amém? E isso não é nenhum tipo de utopia ou esperança desequilibrada, porque isso é... Está aqui na sua bolsa. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é o que Deus espera de nós.
Amém? Estamos juntos aqui? Agora, voltando para Efésios, em que Paulo fala sobre as dimensões do amor de Deus. Na verdade, a gente não vai ler o texto de novo, só para você posicionar aí. A primeira dimensão do amor de Deus que Paulo menciona é a largura. Diga comigo, largura. Diga de novo, largura. Largura. A largura é essa dimensão horizontal do amor de Deus. E isso fala do seu aspecto relacional. O amor de Deus é relacional. Diga comigo, o amor de Deus é relacional. Em essência, o amor de Deus é relacional. Pois se o amor é uma pessoa, não pode haver amor sem relacionamento. Amém? Não somente com ele, diretamente, mas também uns com os outros. Para compreender as dimensões do amor de Deus e a plenitude do amor de Deus que está em nós, é imprescindível que isso aconteça dentro de um relacionamento. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 20 ao 25, a Bíblia diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para assim: Pai, o que eu desejo é que esse povo viva em unidade. Conosco, né, com a Trindade, e também uns com os outros. Porque isso é a revelação que o mundo precisa. De que o Senhor é real. E de que eu sou o teu filho, que veio ao mundo para a redenção de todas as coisas. Então a largura do amor de Deus é essa dimensão relacional. Você e eu não podemos conhecer a plenitude do amor de Deus se não nos dispusermos a andar em unidade uns com os outros. E se não nos dispusermos a conhecer uns aos outros. E se não nos dispusermos a sermos conhecidos uns pelos outros. Se não estivermos abertos a isso, irmãos, é impossível conhecer a plenitude do amor de Deus. Porque Deus escolheu ser amado no outro. Quando nós dizemos que amamos a Deus, precisamos expressar esse amor através do amor aos nossos irmãos. Amém? No contexto da igreja, e mais especificamente ainda no contexto de uma igreja local como a nossa, porque há a igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo espalhada pela face da terra, e há as igrejas locais, que são essas concessionárias da igreja, né, da grande igreja. Então, tanto no contexto mais amplo quanto no menor ainda porque fica mais fácil para a gente entender, no menor principalmente, para que fique mais fácil para a gente entender, nós não podemos jamais esperar experimentar a plenitude do amor de Deus se não estivermos dispostos a nos entrelaçarmos uns com os outros. Amém, irmãos? Jamais. Nós vemos esse conceito muito presente na primeira igreja. Em Atos capítulo 4, nós lemos que eles viviam nesse contexto de unidade, compartilhando tudo o que eles tinham. Ok? Que isso estava ligado à expectativa que eles tinham da volta de Cristo para aquele momento. Então, eles pensavam, ora, se Cristo já está voltando, não faz sentido acumularmos nada, vamos vender tudo e compartilhar uns com os outros. Ok, existe essa dimensão, mas existe antes dessa dimensão, a dimensão do amor que vem de uma revelação. Uma revelação no Pentecostes, que diz assim, olha, agora a obra está feita, e vocês precisam compartilhar isso com o mundo. Eles viviam nessa unidade, eles viviam nessa comunidade. E nós precisamos fazer o mesmo, irmãos. Amém? Nós precisamos fazer o mesmo. Então,
é importante demais que você compreenda isso, para que a sua presença aqui e os seus relacionamentos aqui na igreja local façam sentido. Porque eu repito, não dá para experimentar a plenitude do amor de Deus, ou conhecer a plenitude do amor de Deus entrando e saindo. Eu entro, assisto o culto, vou embora. Eu entro, assisto a palavra, vou embora. Tem gente que não espera nem a bênção final, nem a oração final. O pessoal está dando a mão aqui, já está encaminhando lá para sair fora, não pegar o crowd aqui do pessoal indo embora. Não tem, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Entende? Viver nesse mundo já está difícil, já está complicado. Se nós decidirmos fazer isso sozinhos, irmão, vai ficar impossível. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a noção que se deve ter quando nós mencionamos o corpo de Cristo. Estamos ligados uns aos outros, não existimos independentemente uns dos outros. Pelo contrário, existimos interdependentemente. Então, irmãos, se disponham. O amor de Deus, ele antes de tudo é largo, é horizontal. Amém? Porque pega quem está na esquerda, pega quem está na direita. Se você estiver lá de lado, pega quem está atrás, pega quem está na frente. O amor de Deus é largo, ele é horizontal, ele é relacional. Amém? Amém, irmão? Você está entendendo isso? É porque a gente precisa olhar essas virtudes bíblicas que nos são ensinadas a partir de Jesus e depois pelos apóstolos, de maneira literal, cara. De maneira literal. Às vezes a gente pensa que isso aqui é um conceito, passa aí, vamos lendo aí, tá? E depois, olha o próximo versículo. Não, cara. A Bíblia diz que a gente deve ser hospitaleiro. Tem crente que não abre a porta de casa para ninguém. A Bíblia diz que a gente deve expressar amor. Tem crente que não, sabe? A Bíblia diz que a gente deve repartir. Tem crente que é avarento. Como é que pode? Ezequiel estava falando aqui, o presbítero Ezequiel estava falando aqui sobre a alegria de dar, de contribuir. Tem crente que é avarento. A Bíblia fala de uma porção de coisas que a gente não pratica e a gente está entrando domingo, saindo domingo, entrando domingo, saindo domingo, entrando domingo, saindo domingo, achando que a gente está sendo igreja. Não está sendo, irmão. Não está sendo. A gente precisa entender que isso aqui existe para que a glória de Jesus seja vista. E como é que a glória de Jesus vai ser vista? A glória de Jesus vai ser vista quando esse povo aqui fizer o que é necessário para que Jesus seja manifesto. Então assim, Jesus não vai descer do céu de novo e aparecer para o mundo. Jesus não vai descer do céu de novo e começar a andar aqui pela Angela Pinto, ali na Ucrânia. Eu dou muito prazer, eu sou Jesus de Nazaré. Jesus não vai fazer isso. Jesus deixou a sua igreja. Amém? E se nós não começarmos por aqui, nós não seremos capazes de refletir a glória de Deus no mundo. Está comigo aí, irmão? Amém? Então, seja literal. Seja literal. Abra a porta da sua casa, convide o irmão para um café, convide o irmão para almoçar, para jantar, bata um papo. Tem cantina aqui, fica aqui um pouco, sabe? Conversa um pouco, cola em alguém que você nunca conversou, cola em alguém com quem você nunca falou, pergunta o nome. Esses dias eu estava conversando aqui, ontem, mais precisamente, conversando com o Jackson, nem está aqui hoje, deve estar trabalhando. Estava conversando com o Jackson, assim, nunca parei para conversar com o Jackson. Falei assim, caramba, que maneiro, senta aí, Jackson, vamos trocar ideia. A gente começou a conversar, ele começou a me falar o que ele faz, eu falei assim, pô, que legal e tal. Caramba, ouvir o meu irmão, saber quem ele é, saber como está a vida dele, saber o que ele está fazendo. Num contexto muito amplo, irmãos, isso vai ficando, né, mais difícil, mas a gente consegue preservar isso se a gente faz com quem está mais perto da gente. Amém? A gente consegue preservar isso. Toda vez que eu estudava crescimento de igreja, eu pensava assim, caramba, mas quando uma igreja fica muito grande mesmo, essa essência familiar aí que vai se perdendo, né? E aí eu fui ouvindo alguns homens de Deus e falei assim, não, cara, não se perde. Não se perde. Se isso for uma cultura, ou melhor, se isso for parte da cultura, isso vai estar entranhado na igreja, não se perde. E mais tecnicamente falando, né, os pequenos grupos, o que são as nossas conexões, servem para fortalecer isso. Mas nós precisamos, a verdade é que no começo de tudo, nós precisamos estar dispostos. Amém? Dispostos. Disponibilidade. Fala comigo, disponibilidade. 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 Porque o amor de Deus é largo.
O amor de Deus é lá. Se você não está tocando de maneira horizontal, se você não está manifestando de maneira horizontal o amor de Deus, você não está conhecendo a plenitude do amor de Deus. Amém? E nós precisamos conhecer a plenitude do amor de Deus, antes de tudo, nos contextos dos nossos relacionamentos. Relacionamentos. Amém? A segunda dimensão do amor de Deus de que Paulo fala é o comprimento. Diga comigo, comprimento. Então, se a largura é a dimensão horizontal do amor de Deus e fala de relacionamentos, o comprimento é a dimensão progressiva do amor de Deus e fala de crescimento, de maturidade. A plenitude do amor de Deus, ela vai sendo manifestada à medida em que nós vamos amadurecendo, crescendo no conhecimento de Deus e amadurecendo a nossa fé. Amém? Alguém que é novinho na fé, recém-chegado no Evangelho, ele conhece o amor de Deus ali no primeiro estágio. Mas à medida em que ele vai crescendo e amadurecendo, lendo a Bíblia, aprendendo e orando, sendo discipulado, ele vai amadurecendo a sua fé, vai amadurecendo nos seus relacionamentos e esse amor vai crescendo. Preste atenção como isso pode ir para lados opostos. Tem crente que já está tanto tempo no Evangelho, mas que não amadureceu. Por quê? Porque tem crente que está tanto tempo no Evangelho, mas não conheceu a plenitude do amor de Deus. Por quê? Porque não amadureceu. Não amadureceu porque não se expôs aos vetores de maturidade da vida cristã, que é a meditação na palavra, a oração, a comunhão, a oferta, a adoração, o serviço. Se você não se expõe a essas coisas, você não amadurece. Certo? Maturidade não é velhice. Maturidade não tem a ver com tempo de vida. Maturidade tem a ver com as experiências experienciadas e as lições aprendidas durante o tempo de vida que se viveu. Posso viver por 100 anos e amadurecer muito pouco, porque as experiências que a vida me dá trazem lições importantíssimas que, uma vez aprendidas, promovem maturidade. Mas se eu não aprendo com elas... Existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que amadurece e o sofrimento inútil. O sofrimento que amadurece é aquele que é provocado aquele que vem através... É aquele que acontece quando eu aprendo o que as lições me dão. O sofrimento inútil é o sofrimento que só dói, porque eu não estou aprendendo nada. E olha só, não é que não haja nada para se aprender naquele sofrimento, não. É que eu não estou atento, eu não estou esperto para aprender. Tudo o que acontece na nossa vida, irmão, tem experiências, todas as experiências da nossa vida, elas carregam coisas boas e ruins. As boas a gente celebra, com as ruins a gente aprende. Amém? Todas as coisas. Então a verdade é que nós precisamos de maturidade para conhecer a plenitude do amor de Deus. Quando nós compreendemos a largura do amor de Deus, nesse relacionamento íntimo, pessoal com Ele e uns com os outros, nós também ganhamos comprimento, também crescemos em maturidade. Por meio, como eu falei, desses vetores de maturidade aí da vida cristã, que a teologia chama de meios de graça. Então não é o tempo de igreja que nos faz maduros na fé, e sim as experiências que temos com a realidade de Deus em nós. A verdadeira sabedoria de um pai não é dar coisas aos seus filhos. Uma vez eu ouvi isso, essa frase não é minha, não lembro de quem é também, se eu lembrar que eu dou crédito. Mas a verdadeira sabedoria de um pai não é dar coisas aos seus filhos, mas proporcionar-lhes experiências. Amém? Tem pai que não dá experiência nenhuma para o filho e tenta compensar isso dando coisas. Tome presente, tome dinheiro, tome isso, tome aquilo. Mas o que o filho quer? Ou do que o filho precisa? Experiência. Ele precisa de você com ele. Ele precisa do teu tempo de qualidade. Ele precisa da tua atenção, ele precisa da tua dedicação. Eu estava ontem conversando com a Érica sobre uma família, e a gente falando sobre a criação de filhos e tal.
E eu falei assim, cara, a gente precisa lembrar que filho não pede para nascer. Ah, mas veio sem querer coisa nenhuma, irmão. Não existe sem querer no mundo de hoje. Existe sem querer no mundo de hoje? Não existe. Quem não quer mesmo, toma precaução devida e não tem, acabou. Agora, quem não se preserva, é porque no fundo, irmãos, algum desejo, ainda que não seja explícito, mas assim, sabe aquela coisa assim, tipo, tá bom, pô, se vier tá maneiro. Não tô muito afim não, mas pô, se vier, tá legal. Amém? Salvo raríssimas exceções, porque toda regra tem suas exceções, salvo raríssimas exceções, acontece. Mas no geral, é isso, filho não pede para nascer, irmão. Então se você teve filho, seja responsável para educar esse filho, para criar esse filho direito. Amém? Dê experiências, proporcione tempo de qualidade, tenha tempo de qualidade com seu filho. Irmão, eu digo por experiência própria, a Manuela tem 5 anos. E quem é pai há muito mais tempo que eu aqui vai concordar comigo. E ela tem uma energia tremenda. Assim, quer brincar o tempo todo, quer fazer tudo o tempo todo. Entendi que hora que eu chego da igreja, às vezes, 10 e pouca, cansado pra caramba, 10 e pouca da noite. Cara, eu ainda tenho que dedicar ali uma meia horinha antes de começar a botar ela para dormir, assim, queimando energia ali com ela. Por quê? Porque eu entendo que isso faz diferença. Isso faz diferença. Sentei com ela uma vez no quarto, todo bagunçado lá, e os brinquedos, e ela pega e faz historinha, e faz não sei o quê. Aí eu morri de rir, fiz até uma história lá no meu Instagram, que lá em casa a cozinha é minha, já falei para vocês, eu que lavo a cozinha, ajeito a cozinha e tal. Aí tem uma piazinha de brinquedo, cheia de louça de brinquedo. Aí, mas ela aqui, papai, para você lavar. Foi, pô, tá me esculachando. Aí já é esculacho também, pô. Se não bastasse a louça de verdade, tu vai me dar louça de brinquedo para eu lavar? Brincando com ela. Já lavo louça pra caramba, tu quer me dar mais louça no teu quarto aqui para eu lavar? Vou lavar não. Mas estava ali, sentado ali, com um brinquedinho de menina e tal. Eu não pedi menina, irmão. Mas Deus me deu uma menina. Eu tenho que entrar no mundo dela, brincar com ela, ter tempo de qualidade com ela. Às vezes a gente enche a boca e diz assim, não, pelos meus filhos eu sou capaz de morrer. Mas tu é capaz de viver por eles? A gente é macho pra caramba falar que é capaz de morrer. Mas e para viver por eles, você é capaz? De dar teu tempo, de dar tua atenção, de dar tua dedicação, de não ficar com a cara no telefone enquanto teu filho quer conversar contigo, quer te chamar a atenção, te mostrar uma coisa nova. Peraí, e tá olhando nada, tá fazendo nada no celular. Larga essa porcaria de lado, vai brincar com teu filho, pô. Vai dar atenção para ele. Amém? O relacionamento é tudo que importa, irmão. É tudo que importa. Porque é daí que vem a maturidade. É daí que vem a maturidade, por isso que eu estou falando, cara. Não adianta os crentes pegarem tudo que é dito aqui do púlpito e irem levarem isso para casa e guardarem na gaveta. Se tu não pega isso e começa a encarnar isso, praticar isso, sabe? Você não amadurece. Você não amadurece. Aí você vê crente com 15, 20 anos de casa, muito fraco na fé, muito, sabe, inexperiente na palavra, muito. Aí Paulo fala assim, caramba, vocês já deviam ser mestres e eu estou tendo que... Pedro, né? Vocês já deviam ser mestres e eu estou tendo que voltar aqui aos elementos essenciais da fé para conversar com vocês. Estou tendo que dar leite para vocês. Então, isso é um estímulo geral ao crescimento, é um estímulo geral à maturidade. Mas eu sei, irmãos, eu sei. Eu sei que... Eu sei que os imaturos sempre existirão entre nós. E mesmo os mais velhos. Né? Mas o ideal é que os imaturos sejam os mais novos. Para que nós, os mais velhos, mais experientes, mais maduros, possamos ensiná-los. Amém? Esse é o ideal. Mas é preciso saber que o cumprimento do amor de Deus é essa maturidade. E que essa maturidade vem... Por que eu quero que vocês entendam que as dimensões todas estão interligadas? A maturidade vem do relacionamento também. Amém? Vem do relacionamento. Então, a dimensão largura é o relacionamento. A dimensão comprimento é a maturidade que vem do relacionamento. Interessante, né? O que tem preço e o que tem valor. A diferença do preço e do valor, não é? Aquilo que tem preço fica velho, fica antiquado, mas o que tem valor, irmão, quanto mais tempo passa, mais valoroso fica. Não é? Então, para conhecer as 4 dimensões do amor de Deus, é preciso
largura, relacionamento, mas também é preciso maturidade. É o que nós aprendemos por meio dos relacionamentos. É o que nós aprendemos por meio das experiências que a vida nos proporciona. Amém? Amém, irmãos? A gente precisa cultivar sempre esse coração aprendiz. Por quê? Porque esse coração aprendiz ensina isso pra gente. O que acontece de bom na vida a gente celebra. O que acontece de ruim na vida a gente aprende. Então se aconteceu alguma coisa ruim com você, irmão, Robinho, vê lá mais um cafezinho aqui, irmão, por favor. Então o que acontece de ruim na vida da gente, a gente aprende. Tem lição. Tem lição. Sempre olho para o mestre que me lembro, né? Me lembro de tatame, me lembro de... Não sou um praticante ativo, né? Mas eu gosto muito de artes marciais, gosto muito de jiu-jitsu, me interesso, vejo. E eu vejo, o que eu mais vejo, mestre, são testemunhos do tipo, cara, o tatame ensina muito. Porque às vezes o cara vai confiante pra caramba de que vai encaixar a posição, o maluco vai do nada, puf, te faz parecer um nada. E tu fala assim, pô, mas como assim? E tu fica com raiva, fica nervoso, mas tu tem que entender, cara, que não é para ficar com raiva, não é para ficar nervoso, é para tu aprender, não é? E aí tu volta de novo, e vai rolar de novo, que cara, por que eu perdi essa posição? O que eu estou fazendo de errado? Onde é que ele está metendo o braço que eu não estou vendo? Tu vai aprendendo. Experiências ruins servem para ensinar, não serve para a gente murmurar, reclamar, não serve para a gente ficar esperneando, fazendo birra, fazendo pirraça. Experiências ruins servem para a gente aprender. Aprender. Ainda que seja uma lição moral, ainda que seja uma lição de autoconhecimento, ainda que seja uma lição do nosso próprio relacionamento com Deus, mas serve para a gente aprender. Amém? Amém, irmão? Falei para vocês já, contei essa história aqui 1 milhão de vezes. O sofrimento que eu sofri, a dor que eu senti, eu não sei qualificar em palavras, mas sabe, irmão, o que é você estar na beira de uma cova assim, vendo um caixãozinho branco descendo, seu filho sendo enterrado? Falei assim, pô, sonhei com esse cara, com esse moleque, pô, pedi ele a Deus e, caraca, não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Ele está sendo enterrado agora. E um choro que eu chorei que eu nunca imaginei chorar na minha vida. Estava lá, o Hermes estava comigo, meu cunhado estava comigo, os irmãos comigo lá, poucos irmãos naquele momento. E eles estavam indo embora, eu assim, caraca, e agora, bicho? Que isso? O que está acontecendo? E aí eu falei assim, aí tu começa, né? Normal. Começa, boa Deus. Pô, qual foi? Eu orei, pedi isso para o Senhor, caraca, o que aconteceu e tal. E nada, né? Que é o tipo de pergunta que não tem resposta. Tu imagina se Deus fosse explicar a morte de todo mundo que a gente ama para a gente? Olha, esse aqui foi por essa e essa razão, aquele ali por essa. Não tem, não explica. Aí teve um dia que eu falei assim, caramba, cara, não vai, esse negócio não vai para frente mesmo, não vou ter resposta. Pá. Aí eu falei assim, Deus, Tu és Deus e eu não. O que quer que seja que o Senhor pode me ensinar. Não que Deus tenha provocado o meu mal para me ensinar alguma coisa. Mas os males na vida acontecem, né? Foi o que quer que seja que o Senhor puder me ensinar com isso, eu quero aprender. Eu quero aprender, Senhor. Preciso estar forte, preciso estar bem para minha esposa, preciso estar bem para minha filha. Senhor, me ensina o que eu preciso aprender. Aí enxuga a lágrima e vai. E vai na base do vamos que vamos, mas vai. Porque, irmão, se tu se entregar, se tu, sabe, primeiro, você não aprende nada, segundo, você fica lá sofrendo, você transforma aquela dor numa dor inútil. E eu sei que isso varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Porque tem resiliência, tem coisa e tal, mas, cara, assim, ó, se todo mundo entender isso, isso é possível, isso acontece. Você dedica atenção a aprender aquilo que aquela experiência pode ensinar e você amadurece. Você amadurece, você cresce, amém? Você cresce. Eu já tive que consolar pais que perderam filhos. O que tu acha que eu fiz? Pô, agora o pastor vai ensinar o que ele aprendeu. Cara, vem cá, irmão, você não tem resposta não, vem cá, me dá um abraço aqui, deixa eu chorar contigo. Não tem o que dizer. Vamos embora chorar. Você entende? Então, irmão, se a gente não amadurecer, a gente não... A medida da nossa revelação de Deus tem a ver com a nossa maturidade também. O que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Se mesmo nos momentos difíceis da vida nós formos capazes de guardar os mandamentos de Deus, nós vamos receber a manifestação de Deus. E a manifestação de Deus vai produzindo maturidade. E nós vamos crescendo, e nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e vamos aprendendo.
Amém? Porque, volto a dizer, os mais novos, eles vão sempre existir, irmão. Vai estar chegando sempre irmão novo na fé, na casa. Eu não posso ensinar o irmão velho na fé do mesmo jeito que eu preciso ensinar o irmão novo na fé. Você compreende isso? Não é? Não posso. O mais novo precisa do carinho, da atenção, de pegar na mão, de andar. O mais velho já vamos, irmão, vamos. Mas às vezes você tem que pegar o mais velho e botar no bolo com o mais novo, porque ele também não sabe nada. Não pode. Não pode. Tem que crescer, tem que amadurecer. Para conhecer a plenitude do amor de Deus, tem que ter maturidade. Amém, irmão? Maturidade. Capacidade de aprender, que vem da capacidade de aprender com o que a vida nos ensina. As lições que a vida nos dá, com as experiências que ela muitas vezes nem nos pede licença, né? Só manda. Terceira dimensão, altura. Diga comigo, altura. Altura é a dimensão. Então, olha, tem largura, que é horizontal, relacionamento. Tem o comprimento, que é a maturidade. E tem a altura, que fala de quê? De sabedoria. Sabedoria. A altura do amor de Deus é a manifestação da sabedoria que o amor de Deus traz para nós. Então nós conhecemos a largura do amor de Deus quando estamos no relacionamento verdadeiro com Ele e uns com os outros. Nesse relacionamento com Ele nós conhecemos o cumprimento do seu amor, porque ganhamos maturidade. A maturidade nos revela a altura do amor de Deus, que nos dá sabedoria. Quanto mais nós crescemos na revelação do amor de Deus por nós, mais sábios nós vamos nos tornando na vida. E o amor de Deus nos faz ver a vida e o mundo através das suas lentes. Essa conta, ela é assim. Você começa nos relacionamentos e você vai amadurecendo e isso vai te tornando mais sábio. Amém? Tudo isso é produto da manifestação do amor de Deus, do conhecimento do amor de Deus. Você está vendo como o amor de Deus não tem a ver com o que a gente fica declarando, cantando, as músicas são legais, bonitas, oh Senhor, como eu te amo. Não. É prático, é objetivo. É o relacionamento, é a maturidade e é a sabedoria também. Amém? O amor de Deus produz sabedoria. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, a partir do versículo 13. Tiago diz assim, olha, quem é sábio e entendido entre vocês, que o demonstre por meio do seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica. Depois, amável. Depois, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Fruto da justiça semeia-se em paz para com os pacificadores. Olha aqui as características da sabedoria que vem do alto. Da sabedoria que se manifesta na revelação do amor de Deus. Pureza. Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. É essa sabedoria que a revelação do amor de Deus provoca. Mas lembrando, todas as dimensões estão ligadas umas às outras. Então você tem a largura nos relacionamentos, você tem a maturidade no cumprimento e você tem a sabedoria na altura. Amém, irmãos? A altura do amor de Deus. A revelação do amor de Deus é para nos fazer sábios. Sábios. Quando nós muitas vezes não sabemos o que fazer, o que dizer, para onde ir, em certas situações da vida, precisamos da sabedoria de Deus para encontrar o caminho. Essa sabedoria vem da maturidade. Quem não tem maturidade fica perdido, fica igual cego em tiroteio. Mas quando você é maduro, porque você compreendeu as dimensões do amor de Deus, você está amadurecendo, você consegue captar a sabedoria que vem do alto e aplicar essa sabedoria na tua vida. Quantos querem mais sabedoria aí? Sabedoria de Deus para você. A conta é essa. Você quer sabedoria? Então relacione-se com Deus e uns com os outros abertamente. Amadureça através das experiências da vida. E a sabedoria vem. Amém?
quarta e última dimensão, Paulo fala de profundidade. A profundidade do amor de Deus é essa dimensão fundamental do amor mesmo. Fala de sustentação. Diga comigo, sustentação. O amor de Deus é o que sustenta, que segura. Então olha só, conectando todas as dimensões, nós entendemos que nós entramos num relacionamento com Deus e nos relacionamos com Ele pessoalmente, uns com os outros, e conhecemos a largura do seu amor. Nós crescemos nesse relacionamento e passamos a conhecer o cumprimento do amor de Deus. E ganhamos maturidade. No processo de crescimento e maturação espiritual, nós conhecemos a altura do amor de Deus e nos tornamos sábios na vida e nos relacionamentos. O que nos leva a conhecer a profundidade do amor de Deus, que nos faz inabaláveis. A profundidade do amor de Deus é a sustentação, irmão. Quando você tem a revelação da plenitude do amor de Deus, quando Paulo fala, não existe terremoto certo que te mova do lugar. Não existe, irmão. Pode cair o mundo, você está inabalável. Inabalável. Inabalável não significa que as coisas não vêm. Elas vêm, mas você não se abala. Você está firme, porque você tem a revelação da plenitude do amor de Deus. A revelação da plenitude do amor de Deus, em todas as suas dimensões, nos faz desenvolver esse espírito inabalável e seguro frente às mais diversas circunstâncias em que a vida nos coloca. E a partir do nosso relacionamento com Ele, nós crescemos, nos tornamos sábios e inabaláveis. Então esse é o maravilhoso amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito. Quando a gente entrar em 1 João e começar a ver muitas coisas sobre o amor de Deus, nós vamos entrar com isso em mente. O amor de Deus é largo, o amor de Deus é comprido, o amor de Deus é alto e o amor de Deus é profundo. O amor de Deus é relacionamento, o amor de Deus é maturidade, o amor de Deus é sabedoria, o amor de Deus é sustentação. Amém? Então, quando a gente entrar e começar a ver o amor de Deus, falar do amor de Deus, a gente vai com isso em mente. A gente vai com isso em mente. E daqui até o domingo que vem, você vai praticar as dimensões do amor de Deus. Amém? E vai ter as experiências da dimensão do amor de Deus na sua vida. Para que quando você ou ler a Bíblia ou tiver de compartilhar com seus irmãos sobre isso, você o faça a partir das suas próprias experiências. Amém? O que é maravilhoso. Porque a gente pode compartilhar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu porque nos contaram, mas é muito melhor quando a gente pode compartilhar aquilo que a gente experimentou, não é verdade? Cara, eu sei do que eu estou falando, eu passei por esse negócio. Eu sei do que eu estou falando, é isso. É isso. Então, essa é a vontade do amor de Deus, essa é a vontade de Deus e esse é o caminho para a revelação do seu amor. E eu oro para que Deus nos faça uma igreja que expressa o seu amor em todas as suas dimensões. Expressa o amor de Deus em todas as suas dimensões. Nos relacionamentos, no pessoal e nos interpessoais. Na maturidade. Uma igreja madura. Uma igreja que, sabe, não é cheia de mimimi. Uma igreja que não se ofende por qualquer coisa. Uma igreja madura. Uma igreja sábia. Qualquer um que parar, qualquer um que colar com você, precisa receber sabedoria. Uma palavra de sabedoria. Cara, o evangelho é aqui, ó, ensina isso aqui, esse é o caminho. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, sabedoria. E uma igreja inabalável. Pode cair o mundo, mas a gente tem uma revelação do amor de Deus. E a gente, está firme. Amém, irmão? Amém? Tamo junto?